Olá, pessoal. Vamos começar então mais uma aula de eletrocardiograma da Medcel. Bom, então agora na aula de hoje nós vamos falar então sobre a sequência de interpretação do eletrocardiograma, certo? Bom, pessoal, aqui um pequeno segredo para vocês. A forma mais correta e melhor de interpretar o eletro é utilizar uma sistemática. Muitas vezes a gente pega alunos iniciais ou mesmo médicos mais experientes que erram o eletrocardiograma simplesmente porque eles não seguiram uma sequência. E é mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora nesses próximos minutos. Como é que a gente faz essa sequência, então, de interpretação do eletrocardiograma? E aqui, então, nesse primeiro slide, eu mostro para vocês justamente a sequência. E aqui eu trago para vocês uma experiência minha pessoal que me marcou muito. Certo dia, então, durante a minha residência de cardiologia, um professor me perguntou: Guilherme, qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar no eletrocardiograma? E eu prontamente respondi, lembrando dessa sequência: frequência cardíaca, professor. E ele: não, tu está errado. E aí eu fiquei tentando imaginar onde é que estaria o meu erro, e ele me disse uma resposta que naquele momento eu confesso para vocês que eu pensei o seguinte: esse professor está me dizendo uma coisa idiota, né? E que depois, anos depois, eu mudei de opinião. A primeira coisa que a gente olha no eletrocardiograma é o nome do paciente, certo? Pessoal, por que isso? Muito simples. Em algumas situações, a gente pode se deparar com a situação de ter um eletro com alteração grosseira que não é de fato daquele paciente. E aí eu vou relatar essa experiência minha para vocês. Eu estava já no consultório, anos depois do professor ter me dito isso, e aí eu recebi o eletrocardiograma de um paciente que veio para fazer um check-up, uma avaliação de rotina, tranquila, certo? E aí o paciente estava super bem, não tinha sintoma nenhum, não tinha queixa nenhuma, e de repente, quando ele me apresenta o eletrocardiograma, eu olho e fico branco. Esse paciente estava com bloqueio atrioventricular total. E aí, por alguns segundos, eu pensei: o que eu vou fazer agora? Né, chamo o pessoal da emergência, encaminho ele para a UTI, já vou acionando a equipe de marca-passo. E aí, por instantes, me veio a memória daquela conversa e eu fui buscar o nome do paciente. E aí, para minha surpresa, o eletrocardiograma não era dele. Para minha surpresa e para o meu alívio, né? Então, pessoal, quando vocês forem olhar qualquer método, sempre comecem olhando o nome do paciente para ver se aquele exame é mesmo daquele paciente. Imaginem uma situação dessas, né, que pode desencadear, por exemplo, o implante do marca-passo, ou uma situação do infarto agudo do miocárdio, onde a gente pode ter que submeter o paciente a uma angioplastia, a um trombolítico. Isso tem que ter um cuidado muito especial. Quando a gente entra no eletrocardiograma propriamente dito, a sequência é essa aqui. A gente começa, então, pela frequência cardíaca, para identificar se tem alguma alteração. Depois a gente passa para o ritmo. E aqui a gente tem que lembrar um pouco da aula anterior. A sequência de interpretação é a sequência de como as coisas ocorrem no eletro. Primeiro a gente tem o quê? A onda P. Depois a gente tem o quê? Intervalo PR. Depois, QRS. E depois a repolarização. E é exatamente assim que a gente vai fazer essa nossa interpretação. Então aqui não tem mistério nenhum. Eu estou seguindo a sequência dos batimentos, né? Depois de analisar a frequência cardíaca, nós analisamos o ritmo, posteriormente a onda P, depois intervalo PR, depois complexo QRS. E aqui, quando a gente fala do complexo QRS, parece um pouco mais difícil, um pouco mais chato, mas não. A gente analisa 4 coisas: eixo, duração, amplitude e morfologia. E aí vem aquele aluno e me pergunta: mas precisa ser nessa ordem? Não, pessoal, não precisa. Isso, de alguma forma, é para nos lembrar, para nos trazer na memória as coisas que a gente tem que lembrar. E, por fim, então, nós vamos analisar o processo de repolarização, que inicia pelo segmento ST, onda T e intervalo QT. Certo? Façam isso que vocês vão certamente minimizar muito a chance de erro. É muito comum a gente ver, por exemplo, na emergência, aquele paciente que chega com infarto com supra, que é uma coisa grosseira, a gente olha numa primeira olhada, opa, infarto. E aí a gente deixa passar um BAVT, por exemplo, no infarto de coronária direita. Não façam isso, certo? Essa sequência aqui, de alguma forma, vai ser a sequência que vai nos embasar para todas as aulas do curso. E certamente a gente vai treinar e vai trabalhar bastante isso, e isso vai ser incorporado por vocês e vai passar a ser natural. Bem, quando a gente fala, então, na frequência cardíaca, como é que a gente deve interpretar a frequência cardíaca? Como é que a gente faz isso? Muito simples, tá? Aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção
é para tentar identificar um complexo QRS que esteja em cima de uma linha mais escura ou do quadradinho maior, pessoal, certo? E aí a gente vai fazer uma marca aqui. E aí a gente vai seguir adiante e vai buscar o próximo complexo, a próxima onda R, e vai fazer uma outra marca. E aí? E depois disso? Muito simples. Aí aqui a gente tem duas opções. Ou a gente é aquela pessoa obsessiva, precisa, que quer ter uma frequência exata. E aí a gente vai usar a primeira regra. 1.500 divididos pelo número de quadradinho pequeno. Ah, não entendi. Como é que é isso, pessoal? Simples. Eu vou vir aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. E aí eu vou dividir 1.500 por 16, que vai dar em torno de 95. Frequência cardíaca, 95 batimentos por minuto. Mas aí sempre tem aquele aluno que ele é um pouquinho mais preguiçoso ou que não gosta de ser tão detalhista. E aí a gente pode simplificar a coisa. A gente pode utilizar, então, uma segunda regra, que é muito semelhante à primeira, mas é um pouco mais simples. A gente vai dividir, então, 300 pelo número de quadrados grandes. Como assim? Simples, pessoal. Eu vou vir aqui e vou contar. 1, 2, 3 e um pouquinho. E aí eu vou dividir 300 por 3 e um pouquinho, que vai nos dar em torno de 90, 95 batimentos por minuto. Certo? Aqui não tem mistério. E aí vocês vão me perguntar, bom, eu sei contar a frequência, mas que frequência que é a frequência normal? Hoje, isso está bem estabelecido. Nós consideramos, então, normal uma frequência entre 50 e 100 batimentos por minuto. Sempre que nós tivermos uma frequência abaixo de 50, nós vamos ter uma bradicardia. E quando nós tivermos uma frequência acima de 100, uma taquicardia. Que pode ser de vários tipos, mas é uma taquicardia e é uma bradicardia. Bem, sempre tem coisas que tornam mais fáceis as coisas. E aí a gente pode usar, e eu vou confessar para vocês que é o que eu uso, essa regra aqui. Como é que é essa regra? Muito simples. Mesma coisa, do princípio eu marco então uma onda R, e aí eu vou ver onde é que está a próxima onda R. Se a próxima onda R estiver aqui, 300 batimentos. Se estiver ali, 150, 100, 75, 60, certo? Isso me permite então que eu consiga identificar a frequência de forma mais rápida e com um grau de precisão adequado. Então, a cada quadrado grande, eu vou ter uma redução. 300, 150, 100, 75, 60, 50 batimentos por minuto. Certo? Acho que nesse primeiro momento, quem está fazendo o treinamento, quem está começando a estudar eletrocardiograma, usa a regra do slide anterior. Para aqueles que já têm um treinamento um pouquinho maior, a gente já pode progredir para isso aqui. Mas aí sempre, né, tem alguma coisa um pouquinho mais complexa. E aí a gente pode cair nessa situação aqui. Olhem esse eletrocardiograma. Aqui o que nós temos, pessoal? Um ritmo completamente irregular. O que é isso? Não sei, não cheguei lá ainda. Isso aqui é um ritmo de fibrilação atrial, que é uma arritmia que se caracteriza por isso. Um ritmo irregularmente irregular. Não é o foco hoje da nossa aula, mas isso a gente vai ver em detalhe ainda no nosso curso. Bom, mas aqui nós nos colocamos no seguinte impasse. Imaginem se nós contarmos a frequência entre esse batimento e esse. Né? Vamos utilizar a regra mais simples. 300, 150, 100, 75. Bom, é 75 a minha frequência? Vamos adiante. Se a gente contar, por exemplo, aqui, 300, 150. Então, qual é a frequência? 150 ou 75? Por mais que eu seja um pouco preguiçoso, essa diferença de 150 para 75 não dá, né, pessoal? Não dá. Isso é inaceitável. E aí, então, a gente tem que utilizar essa regra que é usada para ritmos irregulares. Que é o quê? Simples. O que a gente viu na aula anterior? Um quadrado grande, né? Não um quadrado pequeno. O quadrado grande, ele corresponde a 0,2 segundos. Quando eu tenho 5 quadrados grandes, então, eu vou ter 1 segundo. E aí, mesmo quem não sabe nada de matemática, vai conseguir chegar à conclusão de que quando eu tenho 30 quadrados grandes, eu tenho 6 segundos, pessoal. Correto? Tranquilo, né? Eu não gosto de matemática, mas até aqui eu vou, certo? E aí, a gente tem que ir um pouquinho adiante. Se eu tenho, então, 6 segundos e 1 minuto é 60, o que eu faço? Barbada, multiplico por 10.
Professor, não entendi. Tá bem, então vamos mostrar. Eu marco esse espaço aqui que está entre vermelho, né, que corresponde exatamente a 30 quadrados grandes. E aí eu vou contar. Essa aqui é mais simples que a outra. Aqui é uma coisa primária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu faço o quê? Multiplico 12 por 10, 120 batimentos por minuto. Tá? Por mais que pareça num primeiro momento difícil, essa aqui é talvez mais simples que a anterior. Certo? E aí, assim, sabendo que entre 50 e 100 é uma frequência normal, e sabendo contar tanto a regular quanto a irregular, nós estamos capazes de passar o próximo passo, que é a análise do ritmo, certo? Bom, aqui é muito difícil, pessoal? Não, é simples. Ah, mas a arritmia é difícil. Talvez. Não, eu coloquei de alguma forma para vocês que quando eu comecei a estudar eletro, eu tive uma impressão num primeiro momento que eu tinha até algum grau de burrice. Quando eu comecei a usar essa sequência do eletro, eu desmistifiquei um pouco isso e eu comecei a ver que não é tão difícil assim. Ele é simples. E aí chegou na arritmia, eu comecei a achar que eu era burro de novo. Ah, mas isso a gente vai tentar simplificar para vocês também quando chegar no momento apropriado da nossa aula. Como é que a gente analisa o ritmo? Pessoal, eu coloquei para vocês. A gente analisa eletro observando a sequência do batimento. Então, onde é que a gente analisa ritmo? Vendo a onda P, pessoal. Não tem mistério. Ah, eu tenho dificuldade. Pessoal, eu vou tentar ser o mais claro possível. Como é que eu vejo o ritmo do eletrocardiograma? Simples. Eu olho a onda P, preferencialmente na derivação D2. E a partir disso, eu consigo saber qual é o ritmo do nosso paciente. Certo? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala então no ritmo, a gente precisa saber um pouquinho de como é que funciona a parte elétrica do coração. Ah, mas eu já vi isso na aula anterior. Maravilha, pessoal, que bom, mas não tem problema nenhum a gente reforçar, certo? O aprendizado do eletro é feito por repetição e por reforço de informações, certo? Então, quanto mais vezes vocês repetirem, quanto mais vezes vocês lerem e quanto mais vezes vocês olharem em eletrocardiograma, mais vocês vão saber. Bom, e aqui a gente tem uma figura do ritmo. Ah, é uma figura complexa? É um pouco, né? Mas normalmente o ritmo ele inicia onde, pessoal? Ele inicia aqui, no chamado nó sinusal, certo? E aí, o ritmo que inicia aí, qual é o nome? Barbada, ritmo sinusal. É exatamente isso, certo? Então, o que a gente tem que buscar na aula de hoje, que é de noções básicas, é saber identificar como é que é o ritmo sinusal. E é fácil, certo? Depois que o estímulo elétrico ele sai aqui do ritmo sinusal, ele desce até o nó atrioventricular e desce pelo sistema His-Purkinje para despolarizar os ventrículos. E isso é feito por fibras altamente especializadas, o que faz com que o registro seja um registro estreito. Tá? Mas eu preciso saber isso agora? Não, porque agora eu estou no ritmo. No ritmo, basta saber onda P. E o que eu tenho que saber da onda P? Bom, primeiro, saber que a onda P ela também vai seguir o eixo elétrico do coração. Então, a despolarização da onda P vai se dar lá de cima para baixo e lá da direita para a esquerda. E vai gerar, então, um vetor de despolarização, que vai vir da onde? Vai vir de cima e vai ir para baixo. Vai ir aonde? Em direção às chamadas derivações inferiores, pessoal. Simples. Como é que vai ser o ritmo sinusal, então? Mais simples ainda. Eu vou olhar onde? Eu vou olhar D2. E o que vai ter em D2? Está aqui na figura, uma onda P positiva. Simples assim. Ah, mas só isso basta? Não. Eu tenho que ter uma onda P precedendo cada complexo QRS. Isso, por definição, é fundamental para a gente ter um ritmo sinusal. E só isso me garante? Bom, para aquele mais desconfiado, a gente pode olhar a derivação que está em oposição, pessoal. Lembrem, olha aqui a VR. Onde é que está a VR, pessoal? A VR está no sentido oposto de D2. Então, se eu vejo positivo em D2, como é que eu vou ver em AVR? Eu vou ver negativo. Que está muito bem demonstrado aqui nessa figura. Então, se eu tenho uma onda P positiva em D2 e negativa em AVR, e uma onda P para cada complexo QRS, eu tenho o quê? Ritmo sinusal. Ah, e quais são os outros ritmos? Calma, vamos começar pelo começo, que é reconhecendo que é normal. Tá? E aí, pessoal,
a gente passa adiante. O que é passar adiante? É seguir na onda P. Ah, mas a onda P não é do ritmo? É também. Mas aqui a gente pode olhar também o quê? A gente viu na aula anterior, a onda P representa o quê? Despolarização do átrio, contração atrial. Então, se a gente tiver alguma alteração na onda P, isso vai se refletir no eletro e vai se refletir, claro, certo? A gente pode ter um crescimento tanto do átrio direito quanto do esquerdo. E é justamente isso que a gente vai buscar. Como é que a gente faz isso? Barbada. Eu vou ver a onda P e vou olhar duas coisas: duração e amplitude. Só isso? Só isso. E aí aqui, o pessoal que desenvolveu o eletro facilitou a nossa vida, gente. O número mágico aqui é o mesmo, 2,5 milímetros. Ou 2 quadradinhos pequeno e mais meio. Se tiver mais do que isso, tem alguma alteração, que nós vamos ver melhor também nas próximas aulas. Mas já de antemão, quando a gente tem, então, uma amplitude maior do que 2,5, a gente tem sobrecarga do átrio direito. E quando a gente tem uma duração maior do que 2,5, a gente tem sobrecarga do átrio esquerdo. Simples assim, professor? Simples. É só isso que eu preciso saber. Então, frequência cardíaca, 50 a 100. E ver se é regular ou irregular. Aqui, depois que eu identifiquei o ritmo, eu olho a onda P para cima e para o lado. Tem mais de 2,5? Tem. Tem alguma normalidade, que só pode ser uma das duas, ou do átrio direito ou do átrio esquerdo. Tá? Bom, mas lembre então do normal. O nosso foco hoje é o normal. Então, se for menor que 2,5, é normal. Tranquilo. E aí, pessoal, a gente vai ver também nesse tópico o chamado intervalo PR. Eu não me lembro o que é o intervalo PR. Não tem problema, a gente revisa para vocês, certo? O intervalo PR, ele é o intervalo que vai do início da onda P até o início do complexo QRS. Barbado, certo? O que isso indica? Indica o processo de despolarização, de contração atrial e o tempo que o nó atrioventricular segura para que depois se inicie a contração ventricular, que é marcada por o quê? Complexo QRS. E esse intervalo PR, ele tem um critério de normalidade. A gente já viu, mas eu reviso para vocês, que varia entre 120 e 200 milissegundos, que varia então entre 3 quadradinhos pequeno e 5. Se ele tiver menos do que 3, o que tem? Isso aqui, pessoal, é muito simples. Intervalo PR curto. E se ele tiver mais do que 5 quadradinhos ou mais do que 200 milissegundos, o que eu tenho? Um bloqueio atrioventricular. Ah, mas eu sei que tem vários tipos. Verdade, nós vamos ver isso também. Não hoje, mas nas aulas subsequentes, e garanto para vocês que é super tranquilo. Tá? Bom, depois que eu conheci, então, qual é a primeira coisa? Nome do paciente. Vi o nome do paciente, vi a frequência cardíaca, vi o ritmo, vi a onda P e vi o intervalo PR, para onde que nós vamos? Para o próximo item, QRS. Ah, mas eu não me lembro a sequência. Pessoal, eu vejo a onda P, depois eu vejo o quê? Complexo QRS. E aí no complexo QRS, nós analisamos 4 coisas. A primeira delas, eixo. Ah, mas tu falou de eixo da P. Sim, mas aqui eu estou falando do eixo do QRS, que é o mais importante. E quando a gente falar de forma genérica em eixo, habitualmente nós estamos falando do eixo do QRS, certo? E aí a gente analisa também a duração. O que é duração? É quanto que ele dura, simples, certo? Amplitude, o que é amplitude? É qual é o tamanho dele, se ele é grande ou pequeno. E aí vocês são inteligentes, pessoal. Se ele está muito grande, o que vai sugerir? Sobrecarga ventricular. Ah, de qual ventrículo? Vamos ver. Mas vai ter alguma coisa errada no ventrículo. E aí, por fim, nós vamos analisar também a questão de morfologia. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Aí aqui a gente volta para algumas coisinhas físicas, chatas, um pouco, né? Mas não são tão difíceis assim. Quando a gente vai analisar eixo elétrico, pessoal, a primeira coisa que a gente olha é D1. Se D1 for positivo, a gente olha para a VF. Se a VF for positivo também, barbada, pessoal, eixo normal. E a gente para por aqui. Tá? Essa questão do eixo, vocês precisam saber, certo? E eu vou reforçar aqui para vocês. Pessoal, quando vocês forem analisar o eixo elétrico, olhem duas derivações. Quais? T1 e AVF.
Só isso, professor? É isso, é isso. A partir disso, a gente vai conseguir ter uma boa ideia com alguns pequenos detalhes que a gente vai conversar, tá? Bem, quando a gente... essa é a situação de normalidade. Ah, mas nem sempre vai ser normal. Verdade, nem sempre vai ser normal. E aí, pessoal, a gente pode ter essa situação aqui, do eixo desviado para a esquerda. Como é que é isso? Olhei para D1. D1 está positivo? Maravilha. Olhei para a VF. A VF está negativo. Opa, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo aqui? O eixo está se desviando, pessoal. Então, aqui a gente tem que ter uma atenção especial. É um pequeno detalhe aqui. Hoje as diretrizes elas colocam o desvio do eixo para a esquerda como sendo obrigatório quando tiver um desvio além de menos 30. Tá? E por isso que eu grifei aqui. Isso nos faz com que a gente tenha aqui um pouquinho adiante aqui. Coisa simples. A gente vai olhar D2, que está aqui. Olhamos D2. D2 está positivo, ele está entre 0 e menos 30. É só isso, só isso. No entanto, se D2 estiver negativo, indica que o eixo, imagine o seguinte, aqui está D2 e aqui está perpendicular de D2, a VL. Se ele passou disso, ele vai negativar aquela onda. E aí nós vamos ter então um desvio do eixo para a esquerda. Vocês vejam que é chatinho? Às vezes é um monte de coisa para ver, mas é simples, pessoal. Olhei D1, olhei a VF. Os dois são positivos, eixo normal. Olhei D1 é positivo, mas a VF está negativo. Então o eixo está para cima e para a esquerda, desviado para a esquerda. Para confirmar se está mesmo desviado para a esquerda, olho para D2. D2 está negativo, desviado para a esquerda. Ah, mas o professor me complicou, ele disse que era tão simples assim. Só no desvio do eixo para a esquerda que é um pouquinho mais chatinho. Quando nós vamos adiante, então, no desvio do eixo para a direita, é barbada. Eu olho o D1, D1 está negativo. O que aconteceu? Ele correu para o outro lado. E aí eu olho para a VF e a VF está positivo. Então o eixo está desviado para a direita. Mas eu preciso ver alguma outra derivação? Não, não preciso. Por isso que eu disse para vocês e chamei a atenção. De forma geral, olhem D1 e a VF. E aí, no último cenário, a gente pode ter D1 negativo e a VF também negativo. E aí? Aí eu não sei para onde é que foi. A gente chama esse de eixo indeterminado. Ele pode ter desviado muito para a direita ou muito para a esquerda. Pessoal, os desvios de eixo eles podem ser gerados por várias coisas. Muitas vezes por crescimento. O coração cresce muito para a direita, puxa o eixo para a direita. O coração cresce muito para a esquerda, puxa o eixo para a esquerda. Simples assim. Então esse é o primeiro aspecto. Quando eu começo a analisar o QRS e vejo um desvio de eixo, opa, isso me chama a atenção para alguma normalidade. Que pode ser o quê? Uma série de coisas que também nós vamos ver daqui para frente. Bem, e aí, pessoal, a gente vai falar da questão da duração do QRS. Como é que a gente analisa a questão de duração? Muito simples. A gente vai pegar o QRS e vai contar do início da onda Q até o final da onda S. E aí a gente vai ver se isso tem 1, 2, 3 quadradinhos. Se isso tiver até 3 quadradinhos ou até 120 milissegundos, a duração está normal. O que o QRS avalia, pessoal? Eu sou repetitivo porque eu acho que isso é importante. Despolarização do ventrículo. Então, se a duração estiver aumentada, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está atrasando a parte elétrica do coração. O que pode ser isso? Os bloqueios de ramo. O que despolariza o ventrículo? Os ramos direito e o ramo esquerdo, certo? Então, se tem algum atraso aqui, quando vocês olharem no eletrocardiograma e virem um QRS alargado, busquem bloqueio de ramo. Ah, mas eu vi que para o bloqueio de ramo direito e esquerdo tem 18 critérios. Verdade. Preciso saber todos eles? Não. Eu vou dar uma dica de cada um que define isso, pessoal. Ah, mas é simples assim? É simples assim, certo? Quando vocês olharem um QRS alargado maior que 120, olhem para V1. Se vocês identificarem essa onda positiva final em V1, e aí tem alguns livros que chamam isso de orelha de coelho, seja lá o que for, pessoal, certo? Mas se vocês olharem e identificarem um aspecto positivo no final de V1, isso é igual
a bloqueio de ramo direito. Simples. Bom, mas e se não for? Mais fácil ainda. Aí nós vamos olhar para V6. E aí, se tiver uma onda R pura em V6, é igual a bloqueio de ramo esquerdo. Pessoal, isso é simples, mas eu demorei anos para descobrir que isso podia ser tão simples, né? Às vezes porque a gente não aprende de uma forma tão simples, simplesmente por isso. Mas é simples assim, certo? Bom, tem alguma outra coisa que possa gerar um aumento do QRS, da duração? Pessoal, tem ritmos ventriculares, mas como regra, gravem isso aqui. E aí, a gente vai para a questão de amplitude. Estamos no QRS ainda, analisamos duração, analisamos eixo, e agora nós vamos para a amplitude. Aqui é muito simples. Olhei para um eletro e identifiquei que o QRS está muito grande, opa, tem alguma coisa errada. Se for uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, é barbada, porque o eixo normal já é para a esquerda, né? Se esse eixo tiver, se o coração tiver muito crescido, muito hipertrofiado, esse eixo vai estar mais desviado ainda e vai estar aumentado. E vai gerar isso aqui que é o chamado critério de Sokolov. Eu vou lá na derivação V1 e vou contar. Ah, deu 20. E aí eu vou lá em V5 ou V6 e vou contar. Ah, deu 18. 20 com 18 dá quanto? 38. Preenchi o critério de Sokolov, cujo ponto de corte é 35. Ou eu posso fazer mais simples, eu posso olhar só para a VL. Olho aqui a VL e conto. Tem mais de 13 milímetros? Sobrecarga de ventrículo esquerdo. Quando o problema é no ventrículo direito, isso desvia o eixo. O eixo normal é para a esquerda. Quando o problema é para a direita, o que acontece? O eixo vem para a direita. E aí, V1 que era negativo passa a ser positivo, certo? Isso a gente vai ver melhor também, mas é simples assim. E aí, a gente pode olhar também a questão da morfologia. E aqui é barbada, pessoal. A gente tem que buscar o quê? Presença de onda Q. O que é onda Q? A gente viu na primeira aula. É a primeira onda negativa do QRS. Ela pode ser fisiológica? Pode. Quando a gente tiver uma onda pequena que a gente quase não vê, isso é fisiológico, pessoal. Agora, quando ela for uma onda grande, com uma duração maior do que 1 milímetro e uma amplitude maior do que 1/3 da R, isso é um problema. Isso é igual à zona inativa, isso é um infarto antigo. E aí a gente pode identificar, por exemplo, que aquele nosso paciente já teve um infarto. Bem, e aí concluindo aqui a questão da interpretação, a gente vai para a repolarização. O que é a primeira coisa que a gente olha? Quando termina o QRS, o que é a próxima coisa que tem? Segmento ST. E aí nós vamos para ele. E aí, pessoal, talvez se vocês gravarem um só slide ou tiverem uma só mensagem de todo o curso, gravem esse slide aqui, pessoal. Por quê? Porque esse slide é o que mais pode salvar a vida na emergência, no hospital. E talvez gravem primeiro essa figura aqui. O que é isso aqui? Supra de ST. Isso corresponde o quê? À chamada lesão subepicárdica. Nós temos uma coronária completamente ocluída. Por outro lado, vocês vejam aqui claramente, então, o nível normal é aqui. Ele está bem acima. Isso é um supra, simples. Nós vamos ver depois melhor também qual é a característica do supra, pode ter diagnósticos diferenciais, mas para hoje está ótimo isso. Olhei, está acima da linha de base, é supra de ST. Como é que a gente chama isso no eletro? Corrente de lesão subepicárdica. E aí, quando isso acontece no sentido contrário, quando nós temos, por exemplo, ele indo para baixo, o que pode acontecer, pessoal? É a chamada corrente de lesão subendocárdica, ou um infra de ST. Simples. É o contrário do supra. É tão grave quanto? Não, é menos, mas também é importante. Certo? Então, gravem esse slide, que ele é muito importante. Bem, seguindo aqui, então, ainda na parte de repolarização, a gente vai ver a onda P. Como é que é a onda P? Está em amarelo ali. Ela é assimétrica. Ela tem uma fase inicial lenta e tem um descenso rápido. É importante saber isso, professor? É. Por quê? Quando ele altera e fica assimétrica, ou pontiaguda, ou invertida, isso é algum problema. Certo? Geralmente, no eletrocardiograma, a onda P vai acompanhar a polaridade do QRS. O que é isso? O QRS é predominantemente positivo, nós vamos ver uma onda T positiva. O QRS é predominantemente negativo, nós vamos ver uma onda T negativa. Certo? E lembrem desse aspecto assimétrico da onda T, porque isso faz diferença na análise, por exemplo,
de uma isquemia sub-EP ou subendocárdica. E aí, por fim, o intervalo QT. Ah, mas a gente já viu muita coisa. É importante o intervalo QT? É. O que é o intervalo QT mesmo? Vamos revisar. O intervalo QT é o espaço de tempo entre o início do complexo QRS e o final da onda T. Isso marca o quê? Isso marca todo o processo de despolarização, que é a contração, e o processo de repolarização, que é o relaxamento do ventrículo. E aí, qual é a duração normal? Isso varia para homem e para mulher. Ah, mas já está dificultando as coisas. É, mas é simples, é em torno de 460 milissegundos. O que é 460 milissegundos? 2 quadrados grande e mais um pouco. No homem, o ponto de corte é 450, na mulher 470. Ah, mas eu não consigo gravar os dois. Grava 460, pessoal. É mais ou menos isso, certo? E aqui tem um detalhe importante. Quando o paciente tiver um ritmo com uma frequência muito baixa ou muito alta, isso vai estar nos indicando algum problema. E o intervalo QT tem que ser corrigido. E aí a gente tem aqui, nessa imagem aqui, o chamado intervalo QT corrigido. Como é que a gente obtém isso? Através de uma operação matemática, que divide, então, o intervalo QT pela raiz quadrada do intervalo RR. Eu não sei matemática para fazer isso. Eu também não. Isso aqui os computadores fazem, celulares, isso é tranquilo. Normalmente já é informado para a gente. O que a gente precisa saber é o critério de normalidade, que é o tópico da aula de hoje. Ah, mas e se tiver alargado? Nós vamos ver, isso pode estar associado com algumas arritmias. Uma delas, torsades, que também nós vamos ver mais adiante, que é uma arritmia extremamente grave. Certo, pessoal? Então, nessa forma, a gente finaliza o processo de análise e interpretação do eletrocardiograma, que é feito de que forma? Começo pelo nome, vejo a frequência cardíaca, vejo o ritmo através da onda P, vejo a onda P e o intervalo PR, vejo o QRS e depois a repolarização, ST, T e QT. Certo? É isso. Como é que a gente pode colocar isso em prática? A melhor forma de todas. Quando a gente testa um conhecimento em medicina, a melhor forma de testar é qual? Questões. Certo? Perfeito, ninguém tem dúvida disso. Qual é a melhor forma de ver se eu aprendi eletro? Analisando o eletro. Ah, mas de que forma eu analiso? É isso que eu tentei passar para vocês ao longo desses minutos, através dessa sequência. Então a gente tem que aplicar isso em cima de um eletrocardiograma e é isso que nós vamos fazer agora nesses minutos finais da aula. Bom, esse eletro aqui eu já olhei o nome, já sei do paciente, se é um paciente de sexo masculino ou feminino, e aí a próxima coisa que a gente vai fazer é ver frequência cardíaca. Como é que eu vejo a frequência cardíaca? Simples, pessoal. A gente vai ver então uma onda R e vai ver a próxima onda R. E aí vai contar 300, 150, 100, 75, em torno de 75 batimentos por minuto. Ah, mas eu posso dividir o número de quadradinhos pequenos e dividir 1.500 por eles? Pode, perfeito. Mas essa é uma forma mais simples, certo? Então aqui nesse primeiro eletro eu vejo que a frequência cardíaca está normal. Por quê? Está entre 50 e 100. Sabendo então que a frequência cardíaca está normal, nós vamos adiante, vamos analisar o ritmo. É o segundo ponto. Como é que a gente analisa o ritmo? A gente olha D2. E o que a gente olha em D2? A gente olha a onda P para ver se a onda P é positiva. Se a onda P em D2 for positiva, isso provavelmente é sinusal. Mas eu quero confirmar? Maravilha, para onde que eu vou? Eu vou para a VR. E aí eu olho a onda P e a VR. Onde é que está a VR? Está no oposto de D2. Como é que tem que ser a VR? Negativo. Ritmo é sinusal. Certo? Tranquilo, pessoal. E aí, seguimos na onda P ainda. O que nós temos que observar agora? Duração e amplitude. E aí eu coloquei para vocês, é barbada. 2,5, para cima ou para o lado. E aí eu venho aqui para o eletro e olho isso. Olhei aqui, pô, mas isso aqui tem 2 milímetros no máximo, tanto para cima quanto para baixo. Então esse paciente tem alguma sobrecarga? Não. Ele tem um átrio direito e um átrio esquerdo normal, de tamanho normal. Então a frequência cardíaca é 75, o ritmo é sinusal e ele não tem nenhum problema na onda P, não tem nenhum problema atrial. E aí a gente vai ver o intervalo PR. Como é que eu faço isso? Olha em D2 também. E aí eu meço do início da onda P até o início do QRS. Está entre 3 e 5 quadradinhos, que é o caso, normal. Normal, não tem nenhuma alteração, não tem nenhum bloqueio, não tem intervalo PR curto. Vamos adiante então.
E aí nós vamos analisar o QRS. Aqui é mais chato? Pouco. Aqui a gente tem que ver 4 coisas. Por onde a gente começa? Eixo. Ah, mas o eixo é difícil. Não, não. Como é que eu vou fazer? Olha o V1. É positivo em V1? É. Maravilha. Olha o quê? Olha a VF. É positivo em AVF? É. Normal, pessoal. Tranquilo. Certo? E aí, seguimos então no QRS e a gente vai olhar a duração. Pessoal, eu nem vou me virar aqui para o eletro. Olhem a duração desse eletro, a gente quase não vê ele correndo. É muito normal. É óbvio que isso aqui é menor do que 3 quadradinhos, menor do que 120 milissegundos. Então a duração tá normal. Aí a amplitude. Olhem para o eletro, pessoal. Chama atenção alguma coisa grosseira em amplitude nesse eletrocardiograma? Não. Mas eu posso aplicar ali Sokolov, eu posso aplicar o critério de AVL, certo? Pode, mas aqui a gente vê que é normal. E via de regra é assim, a gente vai saltar aos olhos a questão da amplitude alterada. E aí, por fim, nós vamos para a questão de morfologia. Vamos ver se o eletro está correndo normal. Como é que ele corre de V1 a V6? V1 negativo, V2 negativo, V3 intermediário. E aí de V4, V5 e V6 é positivo, pessoal. Ele está progredindo bem. E eu tenho que ver também o que é. Eu tenho que ver se tem onda Q, certo? E aí nós vamos ver aqui. Tem onda Q? Não, não tem onda Q. Não tem onda Q patológica aqui. Então eu não tenho infarto. Eu não tenho zona inativa, que é o termo eletrocardiográfico para o infarto. E aí, então, nós podemos ir para a última parte do eletro, que é a análise do segmento ST, onda T e QT. E aí eu olho aonde? Eu olho em todas as derivações. E aí eu vejo aqui correndo o olho se tem algum supra, se tem algum infra. Não tem, não tem, pessoal. Então a gente não tem um infarto em evolução aqui. Depois vamos olhar a onda T. O que eu disse para vocês da onda T? Que ela tem que ter um início um pouco mais lento e um término rápido, que é o que tem aqui. Normalmente acompanha a polaridade. Normalmente onde está o QRS positivo, ela é positiva? Sim. Olha em V4, V5 e V6. Está bem positiva, a onda T está positiva. Olha em V1, pessoal. A gente tem um QRS negativo, a onda T também é negativa. Simples assim. E aí eu vou medir, por fim, o intervalo QT para definir, laudar esse eletro como normal. E aí eu olho do início do QRS ao final da onda T, o normal é em torno de 460 milissegundos. O que é isso? 2 quadrados grandes e mais um pouco. Aqui eu não preciso nem medir. Eu estou olhando ali, estou vendo claramente que do início do QRS até o final da onda T tem menos do que isso. Está definido. Então aqui eu tenho um eletro com uma frequência cardíaca em torno de 75, ritmo sinusal e um eletrocardiograma dentro da normalidade. Tá? Pessoal, como dica final da aula de hoje aqui, eu quero chamar de novo a atenção isso para vocês, porque para mim é a coisa mais importante dessa aula. Sigam essa sequência. E tentem aplicar isso em todas as aulas daqui para frente. E também, quando vocês estiverem expostos no dia a dia, hospitais, a essa sequência também, isso vai facilitar muito a vida de vocês e certamente vai contribuir para vocês aprenderem mais e mais em relação ao eletro. Por hoje é isso. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.